Olá pessoal, graça e paz, mais um vídeo dessa semana. Hoje vídeo dos meus alunos da Uniplan, Márcia Moura, Rosicleide Nunes, Rosicléia Auxiliadora e o Jefferson, e vão estar falando da paralisia cerebral. Aproveite o conteúdo e nos ajude a divulgar e crescer nosso canal cada vez mais, tá bom? Nós estamos com a meta de alcançar 1.050 inscritos até o final do mês de setembro e faltam 37 inscritos. Então nos ajude a alcançar essa meta aí para a gente poder continuar abençoando o máximo de pessoas possíveis com informações sobre a área da saúde, tá bom? Aproveite o conteúdo, foi feito muito carinho pelos meus alunos para você. Forte abraço a todos e até amanhã. Fica na paz. Hoje, nesse vídeo, falaremos sobre paralisia cerebral. Para darmos início, quero apresentar um breve sumário do que irei abordar nessa aula. A disfunção motora, etiologia, quadro clínico e desenvolvimento, classificações, topografia, tipos de paralisia cerebral, baseada na função motora, reflexos anormais, princípios de aprendizagem e terapia. Paralisia cerebral são grupos de condições caracterizadas por disfunção motora devido a dano cerebral não progressivo. Ocorre no início da vida. A causa mais comum de deficiência na infância. Em países desenvolvidos, tem uma incidência de 2 a 2,5 novos casos a cada 1.000 nascidos vivos. E essa incidência tem aumentado principalmente por causa do avanço tecnológico da última década, que permitiu que recém-nascidos extremos sobrevivessem mais e, consequentemente, as lesões neurológicas que ocorriam durante esse período deles internados em UTIs neonatais aumentassem. Quase sempre está acompanhada de outros problemas, como emocionais, sociais e familiar, porque essas famílias nem sempre estão preparadas para receber esse recém-nascido e até se adequar, introduzir essa criança na sociedade ou até mesmo no núcleo familiar tem muita dificuldade. A disfunção motora é uma característica comum a todos os tipos de paralisia cerebral. O dano cerebral resulta em desenvolvimento desorganizado e atrasado dos mecanismos neurológicos de controle postural, equilíbrio e movimento. Isso faz com que os músculos ativados para esses aspectos motores sejam ineficientes e desordenados. A disfunção motora engloba uma série de problemas, por exemplo, tônus anormal. Muitas vezes pode haver uma hipertonia ou uma hipotonia ou ainda uma flutuação entre esses dois tipos de tônus. Padrões anormais de ativação muscular, como, por exemplo, contrações excessivas, um controle motor seletivo pobre. Muitas vezes, esses pacientes têm muita dificuldade de realizar um movimento articular isolado. Posturas anormais, problemas musculoesqueléticos. Etiologia: crianças com paralisia cerebral podem apresentar um ou mais fatores de risco, sendo o principal a prematuridade. As causas podem ocorrer nos períodos pré-natal, perinatal e pós-natal. Nos períodos pré-natais, são as infecções congênitas, abuso de álcools e drogas, causas genéticas, epilepsia materna, sangramento no terceiro trimestre. Período perinatais, hipoxia, traumas, hemorragia cerebral, complicações placentárias, icterícia neonatal severa. Período pós-natais, trauma, meningite, encefalite, convulsões, infarto cerebral. Lembrando que o tratamento não deve ser baseado na etimologia. Quadro clínico e desenvolvimento. Existem 6 aspectos principais no quadro clínico da paralisia cerebral.
Primeiro, retardo no desenvolvimento de novas habilidades esperadas pela idade cronológica da criança. Segundo, persistência de comportamentos imaturos em todas as funções. Terceiro, lento progresso de um estágio de desenvolvimento para o outro. Quarto, menor variedade de habilidades em relação a outras crianças de desenvolvimento normal. Quinto, variações na sequência normal de habilidades. Sexto e último, padrões anormais e pouco comuns de algumas habilidades. Para reconhecer um comportamento motor e geral anormais, o terapeuta deve conhecer o que uma criança normal faz e como ela o faz, nos vários estágios de desenvolvimento. A terapia deve ser ajustada levando-se em consideração o grau de severidade das incapacidades presentes. Essa tabela é bastante usada porque ajuda a nortear o terapeuta sobre o que aquela criança deveria estar realizando naquela idade. Mudanças no quadro clínico. O quadro clínico não é um conjunto estático de sinais e sintomas. Sintomas patológicos podem desenvolver-se com o tempo. Por exemplo, a espasticidade, movimentos involuntários, ataxia. O tratamento minimiza o agravamento dos sintomas. Lembrando que quanto mais cedo começar o tratamento, melhor será o desenvolvimento dessa criança. Classificação quanto à topografia. Tetraplegia, envolvimento dos quatro membros do corpo. Diplegia, envolvimento dos quatro membros com as pernas mais afetadas que os braços. Hemiplegia, envolvimento de um lado do corpo. Aí está uma imagem explicativa das três classificações topográficas. Classificação quanto ao tipo de paralisia cerebral: espástica, adetoide, atáxica. Paralisia cerebral espástica. As principais características motoras são hipertonia, que é uma resposta exagerada dos músculos espásticos quando alongado com uma certa velocidade. Há um aumento também dos reflexos tendinosos e clonos ocasionais. E ele pode se apresentar em dois tipos: espasticidades e rigidez. Variações na distribuição da hipertonia pode ocorrer. E toxina botulínica, baclofeno oral e itratecal são algumas drogas que podem amenizar os efeitos da hipertonia. Posturas anormais estão geralmente associadas com os músculos antigravitacionais. São mantidas por grupos musculares firmemente espásticos, cujos antagonistas estão fracos. Movimento voluntários. Espasticidade não significa paralisia. Os grupos ou cadeias musculares utilizados em padrões de movimento são diferentes daqueles usados em crianças não acometidas. Há uma ausência de movimento seletivo. Nessa imagem, observamos uma criança com tetraplegia espástica. Observamos um padrão flexor nos membros superiores e um padrão extensor dos membros inferiores. E também a predileção da cabeça para a direita, e isso influencia diretamente no tônus. Outras características associadas. A inteligência dessas crianças varia. Geralmente apresenta disfunção sensorial. Problemas perceptivos, principalmente espaciais, são mais presentes. Anormalidades da caixa torácica e problemas respiratórios são encontrados. Epilepsia são mais comuns na tetraplegia e hemiplegia.
Agora falaremos sobre a paralisia cerebral atetoide, movimentos involuntários à tetose. São movimentos estranhos, não intencionais, que podem ser incontroláveis. Aumento diante da excitação ou de qualquer forma de insegurança ou esforço para realizar um movimento. Podem estar presentes em todas as partes do corpo, incluindo face e língua. As principais características motoras são instabilidade postural. Os movimentos involuntários ou espasmos distônicos afetam diretamente o equilíbrio da criança. Posturas anormais em pé geralmente envolvem inclinações para trás, com extensão do quadril, lordose e sinfose, e queixo projetando-se para frente. Alterações de tônus podem ser hipertônicos e hipotônicos, ou pode haver flutuações de tônus. Dança tetoide. É a incapacidade de alguns atetoides de manter o peso sobre os pés e continuamente movimenta os pés para cima e para fora. Essa imagem ilustra basicamente uma criança com paralisia cerebral atetoide em pé. Observe uma inclinação para trás, uma sinfose, uma lordose, o queixo sendo projetado para frente, e tudo isso com a tentativa de garantir um pouco de equilíbrio. Outras características associadas. A inteligência dessas é frequentemente boa e pode ser bastante elevada. Perdas auditivas para alta frequência são comuns. Labilidade emocional, dificuldade na articulação de fala e problemas respiratórios podem estar presentes. E finalmente falaremos sobre a paralisia cerebral atáxica. As principais características motoras são distúrbio do equilíbrio, há um pobre controle de cabeça, tronco e cintura escapular e pélvica, há movimentos voluntários, porém de forma desajeitada ou descoordenada, e há outras características associadas, como hipotonia, nistagmo e prejuízos intelectuais. Classificação baseada na função motora. O GMFCS vai promover uma boa comunicação entre os profissionais do mundo todo no que diz respeito à classificação baseada na função motora, de uma forma bem melhor do que apenas classificando como leve, moderada ou severa. Reflexos anormais. Reflexos primitivos estão presentes no desenvolvimento motor normal. Porém, na paralisia cerebral, esses reflexos primitivos, eles permanecem, mesmo quando já deveriam ter sido integrados. Abaixo listarei os reflexos primitivos de maior interesse ao terapeuta, que são reflexos de Moro, reflexo plantar, reação de suporte positiva, preensão palmar, marcha automática, reflexos de alimentação. Algumas crianças com comprometimento severo ativam alguns desses reflexos mediante a esforços motores. Há também os reflexos tônicos, reflexo tônico labiríntico, reflexo tônico cervical assimétrico, reflexo tônico cervical simétrico. Mas lembrando que, como princípio de tratamento, os terapeutas não devem embarcar numa caça-reflexo. Os objetivos da fisioterapia são desenvolver alguma forma de locomoção e habilidade independente, desenvolver a independência nas atividades diárias, desenvolver formas de comunicação, desenvolver habilidades para brincar e ter atividades recreacionais. Bom, galera, era isso que eu tinha para passar sobre paralisia cerebral. Espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouquinho desse conhecimento e muito obrigada.